Oi, hoje é resenha do conto Paraíso, escrito por Jorge Furtado, aqui da sua coletânea Meu Tio Matou um Cara e Outras Histórias, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2022. Qualquer pessoa sonha com o paraíso, só que cada pessoa sonha com um paraíso diferente. O seu paraíso. Assim começa Paraíso, escrito por Jorge Furtado, que conta a história de Betty. Pois é, talvez a Betty que nós vimos no conto passado. Não há uma coisa bem definida que exatamente é a mesma pessoa, mas podemos considerar que sim, uma espécie de continuação daquele conto que a gente viu lá na semana passada. Pois bem, então agora o título do conto já deixa tudo muito bem claro, né? Betty chegou ao paraíso, que é o que foi decidido lá naquele game ao final do conto anterior, né? Pois bem, então o elevador abre a porta, Betty entra no elevador, o ascensorista é um anjo, de novo ela vai ser ali meio que ciceroneada por um anjo. E aí, bom, da mesma maneira que da outra oportunidade, temos aqui mais outro texto. Piada! Pois é. E aí você pode considerar isso talvez um outro erro, porque eu não gostei lá muito do outro texto, né? Digamos que aqui é uma coisa está um pouquinho melhorada, uma situação diferenciada. Digamos que no fundo, há uma certa crítica embutida ao texto, coisa que talvez não existisse de fato lá no conto que a gente viu na semana passada. Acho que talvez o erro daquele texto tenha sido esse, faltou uma certa profundidade. Talvez a única coisa estofo que foi dado ao texto foi aquela coisa do Sartre. E cá entre nós não acrescentou bolhufas aquela situação vivida pela personagem. Só que aqui, Betty, ela passa por um certo perrengue, mesmo estando no céu. Eu posso fazer o suspense e falar, não vou contar nenhum outro detalhe para não estragar a experiência de leitura? Vou dizer que sim, vai. Faz aí a transição, editor. Minha avaliação do texto. Pois é, a gente tem que rolar um pouquinho, porque, na verdade, se o outro texto tinha 12 páginas, esse daqui é uma coisica de nada. Quer dizer, de nada não, né? Até que ele tem 4, 6, 7 páginas e um pouquinho. Até quase tão grande quanto o outro. Mas, realmente, o que vale é que esse texto aqui, a Betty, ela passa por um certo perrengue. Ela está no paraíso e lá, diante dele, o anjo diz a ela, você pode ter aqui tudo o que você quiser. E é óbvio que, num primeiro momento, ela pede as coisas mais interessantes. E depois que ela sai do elevador, o anjo a conduz a um apartamento. Ela até estranha. Peraí, eu vou morar num apartamento? Um apartamento bom, tem uma boa vista, tá tudo ok. Sempre lembrando, né? Você está no paraíso, você pode ter tudo o que você quiser. Pois é, claro, o apartamento dela aqui, em comparação com o que era o de verdade dela, que ela estava em vida, né? Isso aqui é muito melhor, então ela gosta de tudo. E basicamente ela pega de algumas coisitas básicas, né? Triviais até para o anjo. E ele dá uma notada ali e depois, imediatamente tudo passa a ser efetivado. E a história tem um pulo de tempo. E em seguida ela já começa a fazer algumas reclamações. Como, por exemplo, né, ela tinha gostado de existir uma televisão lá dentro do apartamento e ela tinha pedido, deixa passar aí então a Noviça Rebelde, né, porque ela gostava do filme. Só que passado alguns dias, né, ela já está de saco cheio de ficar vendo o mesmo filme, né, ela quer uma certa variedade. E esse é um ponto que então vai permanecendo durante o desenvolvimento do texto. Ela começa a ficar de saco cheio das coisas, porque aquele paraíso ali é o paraíso que sim, a pessoa pediu, só que o que a pessoa pediu é exatamente aquela coisa que dá conforto a ela, uma certa felicidade, e por aí vai. Mas isso no fundo, não é o suficiente. Logo a gente já percebe, o texto às vezes talvez não precisa nem desenvolver exatamente essa temática, que sim, ela não se conforma com a felicidade pura e simples. É preciso uma certa complicação. Talvez um dos melhores pontos aqui do texto é quando é citado uma presença ilustre por aqui. Aparece um empregado ali, porque sim, né, você está no paraíso, você precisa fazer as coisas, né? Aparece um empregado para ajudar a Betty ali nos afazeres domésticos, e é simplesmente Murilo Benício. E ela fala, como assim? O que ele está fazendo aqui? E aí que também o anjo faz um comentário interessante, né? É para você ver, né, Betty,
como as coisas são, né? Para algumas pessoas, isso aqui é o paraíso, para outras, não. Quando ele diz isso, a gente, claro, acaba entendendo que o Murilo Benício ali naquela questão, para quem não sabe, né, o Murilo Benício é um ator, né? Ele está naquela situação ali como se estivesse vivendo o inferno, porque ele está trabalhando como empregada, está servindo aos caprichos de Beth. E é bacana isso. O anjo não explica, ele dá a nota, mas não deixa a margem para a gente entender isso logo de cara. A gente vai refletindo e a gente chega a esta conclusão, que tem a ver com a situação, sim, de que você precisa de variedades. Mas também, digamos que é o problema do texto, um problema menor do que havia no conto anterior, sim. É que o texto ele vai enrolando um pouco. Ele apresenta a sua temática e depois vai se reciclando em piadinhas a mais. E sim, as situações são mais engraçadas do que também o conto que a gente viu na semana passada, que foi Juízo. Aqui em Paraíso, as coisas têm mais sentido, porque justamente há o conflito da Beth envolvido nas piadas. Ou seja, o conflito favorece as piadas e o contrário também. As piadas favorecem o conflito que ela possui. E sim, o texto é totalmente dividido em várias etapas. Passam-se mais dias e ela começa a ficar mais incomodada com aquela situação. E vai indo até chegar a um desfecho que talvez para algumas pessoas seja inesperado, mas para as outras talvez seja até meio que óbvio. Mas se você não quiser saber agora, porque eu vou dizê-lo, dá uma olhada aqui nos capítulos do vídeo e pula lá para a parte onde eu atribuo uma certa nota aqui a esta narrativa. Bom, e estando avisado que eu vou dizer o final do texto, vá lá. Exatamente assim o que acontece. Simplesmente, como ela está de tão saco cheio, aliás, o próprio anjo já estava ficando encomendado de tantas reclamações de Beth, né? Porque ela queria consertar lá o seu paraíso, mas não assim não adiantava porque ela caía numa certa rotina. Eis que o anjo fica de saco cheio. Quer saber? Vamos ali no elevador de novo, né? Que foi o elevador que ela subiu aos céus. Então, entra no elevador e de repente a porta do elevador se abre. O anjo, é isso que você queria, né? Você queria variedade? Ele empurra ela para fora, a porta do elevador se fecha e ela olha para o lado e acaba descobrindo, né? O próprio anjo confirma, né? Enquanto está empurrando ela, né? Você queria uma coisa mais variada, né? Algumas dificuldades aqui e ali, tá aí. Você está na Terra de novo. Basicamente isso, né? Talvez ela tenha reencarnado. E sim, ao longo do texto, né? Talvez alguns leitores possam pensar, né? Caramba, ela reclama tanto aqui da, entre aspas, felicidade do céu, que ela vai acabar optando em ir para o inferno, né? É citado que uma pessoa conhecida dela foi para o inferno, né? Mas ela já considerava a outra moçoila, né? Um pouquinho saidinha, ela é conhecida do serviço dela também, né? Não é por aí que a história vai, né? O final apresentado, como eu comentei antes, é possível de ser imaginado. E quando ele chega, não fica uma coisa assim, eu já sabia. Não, o texto, ele termina redondinho. Ele tem uma certa graça interessante, né? É um fechamento de um certo ciclo. Ciclo esse, se você considerar até mesmo o outro conto. Você juntando os dois, Juízo e Paraíso, você talvez chegue num fechamento de ciclo até maior. Ou seja, na verdade, é um texto também piada tanto quanto o outro. Na manutenção da referida comicidade, né? Mas aqui, pelo menos, as piadas elas têm mais importância a temática, a questão da Beth de ficar incomodada com tanta felicidade. É por aí. E aí, por causa disso, o texto ele é melhor, não é fantástico, ele é apenas melhorado. Portanto, para Paraíso, escrito por Jorge Furtado, eu atribuo 3 asteriscos. Eu acho que está de bom tamanho, com certeza. Enfim, eu curti. Bom, para a próxima quarta-feira, mais outro texto aqui de Jorge Furtado em Meu Tio Matou um Cara. E dessa vez, eu também já fiz a leitura dele e é muito interessante. Outro texto também super curtinho, mas eu não vou falar mais nada. Deixa eu deixar para o próximo conto, o próximo vídeo resenha desse outro conto. É interessante, confie. Aliás, deixa eu até reforçar para vocês, se vocês estiverem interessados em comprar esse livro aqui, eu deixo na descrição do vídeo link da Amazon para você poder fazer a compra e ajudar o canal, porque se você
efetivamente compra através daquele link, a Amazon manda a comissão de vendedor aqui para o Imantado de Livros. E isso ajuda muito, com certeza, a gente. Bom, combinado para a próxima quarta-feira, outro texto, mas enquanto ele não chega, deixo aqui resenhas de outros contos que já apareceram aqui nesse ano no Contos do Meio-Dia. E tchau!